gente vai ter uma aula sobre ergonomia, não, biossegurança, e essa aula de biossegurança, ela é pautada na leitura de alguns artigos científicos. E no final eu vou fazer uma discussão para a gente alinhar todos os pontos e conseguir centralizar as informações de biossegurança. É uma aula muito importante porque ela embasa as outras disciplinas. Vocês me disseram que esse semestre vão também fazer cirurgia, né? Tem uma disciplina clínica com Ciro. Então, assim, de uma certa forma, esse distanciamento foi bom porque vai dar tempo de vocês ficarem um pouco mais tranquilos para começar a fazer a clínica, para começar a atender mais seguros em relação à biossegurança e em relação aos trâmites iniciais de clínica, como fazer exame clínico, anamnese, etc. Lembrando que semana que vem nós vamos ter uma aula sobre exame clínico, como faz, como que faz uma anamnese, como que a gente afere pressão, como que a gente afere frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia a aula que vem, porque é uma aula que realmente é muito importante para que vocês tirem as dúvidas de vocês em relação a essa parte inicial, tá bom? E aí, no intuito da gente começar o nosso dia com muita tranquilidade, né, da forma que a gente gosta, a gente vai começar com um dos quatro grupinhos, das quatro duplas, na verdade, né? Quem gostaria de começar? Ou vai ser dedocracia? Eu escolho aqui. Alguém quer começar? Eu começo. Dani. E cadê a Rafisa, Dani? A Fisa deve estar entrando, ou senão a professora está muito mal. Ela ia fazer até exame de Covid. Mal conseguia falar, Meu de tão Deus, gripada que estava. meu Deus do céu, não tava sabendo, não. Então, tu representar ela, tá bom, Dani? Para poder. Belezinha. Tá bom, então. Pode ir lá, começar. Beleza. Boa tarde. Boa tarde, não. Bom dia. Bom Pode. dia, professora. Bom dia, turma. Nós ficamos com o artigo de princípio. Oi? Oi, Ei, oi. alguém aí? A Eu tô professora. aqui, Tem? eu só Ai, desliguei minha câmera. Eu tô aqui. ai, gente, que Agora susto. é tu. Achei que já tinha bagunçado tudo aqui. Não, tá tudo bem. De novo, né? É, Nós ficamos. Pode? pode, pode. Ah, tá bom. Meu grupo. Oi. Oi, oi. Pronto, tá ouvindo, né? Beleza. Meu grupo, minha equipe é formada por Dani Silva, que sou eu, Rafisa Trindade, Berta Caetano e Kelly Santos. Nosso artigo é Princípios de Biossegurança e Odontologia e nós decidimos defendê-lo em forma da literatura em cordel. Agora eu vou baixar aqui o Braulio Bessa, né? Se liga aí no meu talento. Dá licença, meu doutor, que o assunto é sério, para a gente prosear. É de biossegurança em odonto que agora vamos falar. Esse tal de micro-organismo até pode ser durão, mas vamos começar a combatê-lo com a básica esterilização. Assim vamos destruir esse rapaz, removendo-o da terra e se tornando incapaz. Dado passos adiante, chegamos na desinfecção. Os micro-organismos patogênicos não vão superar esse método de destruição. Você sabia o que é antisepsia? Pois é a tal da prevenção. Cito na moral, cuide do seu jaleco, evitando infecção. Agora, o assunto é geral. Através dos meios da asepsia, os micros vão se dar mal. Todos estão impedidos para tal penetração, pois nos atos cirúrgicos não abra mão da prevenção. Ora, meus senhores, de se preocupar. Para isso, tem as precauções. Vamos formar barreiras, com o uso de equipamentos para sua proteção. Cuidado com o sangue e fluidos corpóreos do cidadão. É bom se proteger usando a prevenção. Agora é para valer. Usando os EPIs, podemos nos defender. Luvas nas mãos, também o avental,
Não esqueça do gorro e a máscara e os óculos, que é fundamental. Cruzada aqui, se trata de infecção. Devemos, assim, aplicar a esterilização. Procedimentos assépticos aplicados para proteger o doutor, cuidando dos instrumentos e acessórios que tem a seu dispor. Cuide bem do seu paciente, visando a responsabilidade do seu equipamento, com a ajuda do auxiliar para este procedimento. Vamos tratar de prevenção. O risco é de grande contaminação. Existe a hepatite B, existe a terrível hepatite B, então não abra mão da imprescindível vacinação. E para não esquecer, cuide-se e tenha atenção. O HIV é temido, pois é um vírus danadão. Terminei. Uhul! Tá ligando a câmera, desculpa. Bom, gostei bastante do cordel, ficou bastante criativo, né? Vocês conseguiram trabalhar alguns conceitos chaves que a gente utiliza dentro da biossegurança. Mas, né, dentro do contexto do artigo que vocês trabalharam, eu queria fazer algumas perguntas justamente para que fique mais, para que o artigo tenha um conteúdo melhor trabalhado, tá bom? Como vocês ficaram uma semana com esse artigo, eu acho que vale a pena também a gente fazer algumas perguntas, né? Tem um quadro no artigo da Dani, do grupo da Dani, que fala sobre diferentes tipos de desinfetantes, né? Que é o glutaraldeído, formaldeído, iodo, álcool, fenol, né? E aí, alguns deixaram de ser utilizados, né? E eu queria que Dani falasse um pouco sobre isso, sobre quais são os que são mais utilizados, para qual é a maior indicação de cada um, tá, Dani? Tem o clorexidine, né, que segundo eu estava lendo aqui, limpa as superfícies as superfícies seriam as bancadas, não é isso, professora? Eu que te pergunto. O momento é teu, o artigo tem que defender. Este Só ela artigo. pode falar, professora. Não, o grupo, tá? Pode falar também, Kelly. No caso, superfícies dos equipamentos odontológicos que ele pode servir. A clorexidina. Clorexidine é um nome que a gente utilizava antigamente, mas é a clorexidina, né? Que vocês conhecem como Periogard. Acho que muitos de vocês já devem ter usado. Então é a superfície bucal também. Ele serve para fazer isso, né? Para fazer a asepsia, que é a limpeza de pessoas, né? De materiais vivos. E aí tem um deles que a gente não usa mais com tanta regularidade. Qual deles que é? Vocês sabem? Sabe me dizer qual que é o que não usa mais tanto assim com tanta frequência? Qual dessas substâncias? Não sei não. Era para saber. Aqui, esse aqui falou do clorexidine, dos álcools, do iodo. Existe um específico, pessoal, que é o formaldeído, que está aí descrito dentro das soluções. E aí, por ser uma substância com alta toxicidade, a gente acaba não usando mais ele com tanta regularidade, por causa do risco de adquirir um câncer mais tarde, tá bom? Então, dessas substâncias, o formaldeído é o que é menos utilizado hoje em dia por causa das características tóxicas que ele tem. Normalmente, o que a gente usa muito dentro das clínicas, dos consultórios, é o álcool 70, né? Que são os etanóis que estão aí descritos, que a gente viu que se difundiu muito agora nessa época de pandemia, e também usa bastante, não é bastante, mas ainda a gente encontra bastante gente utilizando de uma forma regular, é o glutaraldeído.
onde aqueles instrumentais que foram utilizados dentro de uma cirurgia, que foram utilizados dentro de um tratamento endodôntico, ou seja, de procedimentos invasivos, eles são deixados por um determinado tempo dentro de uma cuba com essa solução, que normalmente é uma solução cor-de-rosa, que eu acho que quem já prestou atenção já viu em alguns lugares as pessoas colocando os instrumentais, broca, dentro de uma solução cor-de-rosa. Mas também, devido à sua toxicidade, ele também não é mais tão utilizado, certo? Por quê? Porque o descarte dele, a maioria das pessoas fazia via ralo de cozinha, ralo de pia e etc. E essa substância, quando caía no mar, nos rios e etc., também provocava poluição. Então, como a odontologia ela começou a fazer parte de vários movimentos ecologicamente corretos, algumas substâncias estão deixando de ser utilizadas ou ganhando um novo destino, certo? Indo para outros lugares para poder fazer tratamento. E aí o glutaraldeído é um deles também, que vem sendo diminuído o uso dele por meio do tempo, tá bom? Então, isso também é uma informação importante para trazer em relação aos artigos das meninas, que é esse bem aqui. Deixa eu colocar para vocês olharem. Gláucia, não é de Gláucia. Cadê, meu Deus? Esse. Que é o artigo que fala de biossegurança em odontologia, e fala de várias formas de esterilização e várias formas de desinfecção também. Então, vai falar de autoclave, vai falar de estufa, por que as estufas também deixaram de ser usadas, tá? Qual método é mais indicado para cada situação. Então, esse é um artigo que também merece a leitura, porque ele descreve muito bem o uso de cada substância, né? Então, é uma forma de vocês obterem essa informação de uma forma bem racional. Obrigada, Dani. Obrigada, grupo de Dani. Vamos para o segundo grupo? Pode ser o seu, Dai? Pode, professora. Então, vamos lá, grupo. Todo mundo aí, Jonathan, Pedro não, Paulo Henrique. Dai, Paulo Henrique. E Luiz. E Jonathan, né? E Jonathan. É Jonathan, Paulo Henrique e Luiz. E Dailane. Certo. Pronto? Pode começar. Vou fechar meu microfone e minha câmera. Tá. Então, bom dia a todos, né? Os componentes do grupo são Dailane, Luiz, Jonathan e Paulo Henrique. Ficamos com um artigo referente à biossegurança e retorno das atividades em odontologia, aspectos relevantes para enfrentamento de Covid-19. Nós vamos citar um poema, né, eu e Luiz, depois vamos passar uma música bem descolada, um pouquinho, e vamos falar um pouquinho dos pontos principais também no final sobre o artigo. Vamos dar início, Luiz. Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Então, estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tá bom. Numa época de Covid-19, é fácil ser infectado e, por isso, a biossegurança na odontologia é indispensável. Pegue o gorro, a máscara, o jaleco descartável, óculos e também o face shield. Para que, assim, você não corra o risco de contaminação pelo vírus da Covid. O seu paciente também deverá estar bem equipado. Para diminuir a transmissão do vírus, o ambiente e os instrumentais têm que se manter limpos e desinfectados. Sabendo que a principal via de contágio seja a saliva e contato com locais contaminados, com tratamentos pouco invasivos, você estará diminuindo a produção de aerossóis na hora do serviço. Por isso, lavar frequentemente as mãos com água e sabão é também uma medida importante para a não propagação. Ao chegar a pacientes, a temperatura deve ser medida e perguntas referentes ao quadro de saúde dirigidas. Pois, se estiverem com sintomas de febre, tosse seca, fadiga e falta de ar, isolados em casa por 14 dias devem ficar.
até que o organismo imunizado ativamente estará. É isso. Agora, Paulo Henrique. Bom dia, gente. Estão me ouvindo aí? Bom dia. Sim, Bom dia. Estão me ouvindo aí? Eu vou colocar a música aqui. Não deu como eu colocar pelo aplicativo. Eu vou reproduzir pelo meu celular para ver se vocês escutam. Pensava que me protegia bem, mas estava errado. Com o corona solto, o negócio tá embaçado, não tem. Parou A aqui, música ó. parou. A música parou. Parou, Paulo, continua. Ah, de Paulo? Diz para Paulo ligar o microfone dele. Tinha Será alguém que... tossindo e eu desliguei o microfone do Paulo achando que era Paulo, mas é o Jonathan que estava tossindo. Jonathan, desliga teu microfone. Não, você não, professora. Peraí, erro. Lá vai. Pensava que me protegia bem, mas estava errado. Com o corona solto, o negócio tá embaçado, não tem o que discutir. O Covid tá por aí, quem é feio não dá. Pra mim não dá não, a gente toma decisão. Ou vai ser infectado, sem equipamento não dá não. A gente toma decisão. Simbora! E aí, qual vai ser? Agora vai ter que saber que biossegurança pra cuidar de ti, bebê. E aí, qual vai ser? Agora vai ter que escolher com máscara ou sem máscara. Se decide aí, bebê, você tendo as opções. Se proteja ou não, eu sou doutor responsável ou viver na ilusão. Você tendo as opções. Se proteja ou não, eu sou doutor responsável ou viver na ilusão. Você tendo as opções. Se proteja ou não, eu sou doutor responsável por viver na ilusão. Você tendo as opções. Se proteja ou não, eu sou doutor responsável por viver na ilusão. É isso, minha gente. Uhul! Aê! Boa. Jonathan. Adorei. Bom dia, galera. Eu gostei da música, da letra da música Gostou? escolhida. Ficou legal, Paulo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Votação. E aí, vocês vão apresentar mais alguma coisa ou eu posso fazer as perguntas? Professora, seus pontos principais, mas só que você fazer a pergunta logo. Gostei de ver. Então, pessoal, o artigo dos meninos foi um artigo relacionado à Covid, né? E o novo panorama que a gente se encontra. E aí eu tenho uma pergunta capciosamente clínica, que isso até gerou discussão na turma de ontem à noite, tá bom? Chegou um paciente para vocês e esse paciente está dizendo para você que ele está com Covid. Eu estou com Covid, doutor. Mas eu estou sentindo muita dor de dente. Muita dor de dente mesmo, que eu já tomei remédio e não está passando. Pergunto a vocês que leram esse material para que vocês me digam qual que deve ser a conduta do cirurgião dentista frente a esse paciente que está dizendo que está com Covid. Eu acho que tem que medir a temperatura dele primeiro, professor. Para identificar. Todo o grupo concorda com o Jonathan ou tem mais alguma colaboração? Eu Jonathan? acho que mandar ele para casa e tentar alguma forma de medicar ele em casa para diminuir a dor. Ele já medicou, não passou a dor. Então, assim,
Dailane falando. O que resta é, assim, o cirurgião dentista se prevenir, e antes de tudo ele tem que ter algumas medidas, como ele já está sabendo, né, que o paciente está com Covid. Se ele não soubesse, ele teria que fazer o exame, medir temperatura, essas coisas, e tentar fazer o procedimento, né, que pelo menos é o que diz o artigo, não usando todos os equipamentos de EPIs, né? Avental, touca, óculos, protetores faciais, mas não usar tanto os equipamentos de rotação, porque diz que no artigo diz que é o que mais pode, como é a palavra aqui? Infectar. Infectar. Então, eles têm que tentar usar o mais possível, de forma mais manual, entendeu? Para poder fazer lá, atender o paciente. Os procedimentos corretos, Isso. né? Cauê, quer colaborar com alguma informação? Não, professor. Concorda com a Dai? Concordo com a Dai. Precisa encaminhar ele, né, não, professora, para alguma unidade de saúde. Aí, tá vendo? Aí eu vou brincar com vocês mais uma vez, tá? Na hora que vocês se formam, vocês vão colocar a mãozinha para frente e vão prometer que vocês vão auxiliar qualquer pessoa que esteja precisando da ajuda de vocês, tá bom? Vocês prometem isso. E aí, esse paciente que está numa situação de urgência, ele precisa ser atendido. Os materiais de biossegurança que vocês utilizam na clínica já no intuito de proteger cada um de vocês de um possível paciente que esteja contaminado. Esse paciente é um paciente que disse para vocês, é um paciente verdadeiro, que falou, olha, eu estou com Covid. Ele sabia e ele falou. Mas existem vários pacientes ou que não sabem ou que não falam que estão contaminados por determinada doença. Então, qualquer paciente, a gente tem que partir do pressuposto que ele está contaminado. Entendeu? E o EPI que a gente usa já é suficiente para que a gente evite essa contaminação, essa infecção por esse vírus, certo? Realmente, Dai falou uma coisa muito certa. A gente tem que primar pela utilização de equipamentos que não produzam aerossol. Porém, um paciente que está com dor, você precisa fazer uma abertura coronária. E aí vocês vão aprender que a abertura coronária a gente só consegue fazer com alta rotação. Então, prestem atenção no perigo que é, né? Às vezes também é uma extração. A extração pode ser que não precise, pode ser que não precise, mas você também pode usar broca numa extração. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração que pode ser uma possível forma de contaminação. E qualquer paciente que a gente atenda é um possível paciente que está contaminado. Então, não adianta, outra coisa, não adianta você colocar 2 máscaras achando que está mais protegido, colocar 2 luvas achando que está mais protegido, porque a literatura, eu não sei se alguém vai falar sobre isso, mas se tem algum artigo que eu botei para vocês, ontem à noite tinha, mas eram 5 grupos, então não sei se o artigo que tem isso está aqui com vocês. Tem muita gente que acha que colocar a N95 e por cima da N95 colocar mais uma máscara vai estar mais protegido. E pelo contrário, a Anvisa deixa bem claro, que colocar uma máscara de procedimento, aquela máscara cirúrgica normal, em cima de uma N95, reduz a proteção que a N95 configura para a gente. Então, aquele modelo de proteção é o modelo de proteção ideal. Mesma coisa que a gente percebia quando o paciente dizia que era um paciente que convivia com o vírus da HIV, e aí quando você sabe, você toma aquele susto, aquele impacto, né? E aí eu via muito colega meu colocando 2 luvas, sendo que colocar 2 luvas significa que aquela luva pode rasgar também com mais facilidade. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de atender, porque toda aquela ornamentação de biossegurança que a gente utiliza já é pressupondo que qualquer paciente possui algum risco de contaminação. E Dani falou uma coisa que os meninos de ontem à noite falaram. A gente encaminha, professora, para o posto de... Quer se livrar, né? Porque Deus me livre atender, né? Todo mundo fica assim. Mas aí não, né, professora?
Mas aí você vai se omitir de atender, assim como o médico Exatamente. não poderia fazer, aí o processo Exatamente. todo. Aham, é uma questão ética. Na hora que você diz que vai fazer e você se nega de atender, você está negando atendimento para o paciente. E isso é um caso de omissão e leva a processo, tá? Se for por esse motivo. Você pode se negar a atender porque não tem material suficiente, porque você não tem o equipamento necessário. Isso sim, mas pelo fato, simples fato da pessoa estar doente, não é uma situação. Ontem mesmo, de manhã, eu atendi uma criança que não tinha diagnóstico de Covid, mas estava com febre e com secreção nasal, né? Então, a gente estava numa clínica onde os biombos, eles não eram completos, né? Não iam até o final. O que a gente fez? A gente procurou um lugar mais isolado da clínica e fez o atendimento da criança. E era abertura coronária, né? A minha estava com muita dor. E aí tinha um problema muito sério. Ela estava com febre. Então a gente não sabia se a febre era da questão da secreção nasal ou se era do dente que estava infeccionado. Então, até para ajudar no diagnóstico do médico, a gente teve que fazer essa abertura coronária, remover o foco infeccioso, para aquela criança ter pelo menos a oportunidade de ter o diagnóstico final estabelecido, entendeu? Então, o cirurgião dentista, ele tem que entender que ele não é médico, mas ele é um profissional da saúde. E ele vai estar, sim, sempre exposto a esses riscos de contaminação, tá bom? Querem perguntar Professora, alguma coisa? Mas eu me referia que a minha linha de raciocínio foi como a gente resolve os casos clínicos, né? Trata e encaminha. Aí foi essa a linha de raciocínio. Não que eu queria despachar e ele, tipo, Não, se mas vira, tu só morreu. me disse encaminha. Aí eu entendi que era só encaminhar, entendeu? Porque ontem à noite falaram assim, Dani, eu vou mandar para o posto de saúde que tem dentista. O posto de saúde que manda para o SUS, que o SUS resolve, entendeu? E não é isso, você tem que resolver. Oi, Dani. Já era, Dani, já era. Foi processado. Não, é só um parênteses, porque Perdi o CRO. você falou... Oi, como você falou assim, nós não somos médicos, mas a gente tem que estar preparado para várias situações. Meu esposo estava dizendo assim, em relação ao interior, a maioria dos dentistas não querem atender mulher gestante, diabéticos, não quer atender, mas quem faz o procedimento é o dentista. E aí, como é que é encaminhar para o médico? Então, a gente tem que estar preparado para diversas situações, né? Esse é outro ponto muito comum, Dai, do dentista não se sentir seguro em atender mulheres grávidas. Dizer assim, eu não vou atender não porque tu tá grávida. Eu escutei demais isso na minha vida, demais. Muitos. De grávida chegar no meu consultório desesperada, dizendo assim, pelo amor de Deus, doutora, todo mundo tá dizendo que eu não posso fazer porque eu tô grávida e eu não aguento mais de dor. Né? Então a grávida fica com aquela dor de dente os 9 meses, imagina, 9 meses com dor de dente, só podendo tomar paracetamol que não resolve, né? Até parir, até conseguir alguém que atenda. E hoje a odontologia, que é para pacientes com necessidades especiais, e aí dentro desse nicho, entre as pacientes grávidas, a gente já tem uma informação que é mais difundida entre os dentistas, que não é isso, não é o fato que não pode atender. Existe uma janela, né, que é mais tranquilo, que é o segundo trimestre de gravidez, mas isso não quer dizer que essa criança ou que esse... Ui, meu Deus! Que essa criança ou que que essa gestante não possa ser atendida no primeiro e nem no último semestre. A gente vai ter cuidado o quê? Com o anestésico que vai ser utilizado, com as medicações que vão ser utilizadas e sempre ponderar o risco e o benefício daquela grávida naquele momento, tá? Então, às vezes, o dentista, no medo de se comprometer, quer ficar sempre passando a bomba para outra pessoa, para outro profissional, que na maioria das vezes é o médico. Sendo que quem tem que resolver o pepino é o cirurgião dentista. Ele que tem capacidade para fazer isso, né? Exatamente, Dai, perfeita a colocação. Outro ponto é quando tem um artigo também que fala sobre isso, que eu não sei se vão falar agora, que o graduando, ele relata que foi atender um paciente que convivia com o vírus HIV, né? E aí o professor dele pediu para ele colocar uma plaquinha na cadeira do paciente dizendo: esse paciente é soropositivo. Imagina a situação. Imagina a situação.
expõe o paciente a uma situação totalmente constrangedora, que vale processo, né? Porque aquilo ali pode ser uma informação considerada até de sigilo médico, né? Que ele passou para você, para que vocês dois se protejam, e ele difundiu para todo mundo. Então, todo mundo que passava na clínica ficava olhando para a cadeira porque tinha aquela informação, paciente com HIV. Ainda naquela época era com HIV, né? Não era nem com HIV, era com HIV. E aí, se aponta a necessidade, existe? Precisa disso? Óbvio que não, tá? A gente também tem que partir do pressuposto que qualquer paciente pode ser um paciente soropositivo e se proteger em relação a isso, tá bom? Então, tem muito paciente que ele vai negar para você. Eu não tenho, não tenho. Você é soropositivo? Não sou. E sendo, tá bom? Então, se protejam, se resguardem, porque isso é muito comum de acontecer. E como a gente fala, né? O HIV não vem escrito na testa. Então, é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, certo? Querem perguntar alguma coisa sobre isso, sobre a Covid, sobre HIV, biossegurança? Tá tudo no Manice? Só dessa questão do HIV, né? No meu artigo, até retrata isso, que fala que existe uma discussão muito grande entre os cientistas, que uns acreditam que passam e outros que não, por a questão da saliva, que seca e dura alguma coisa assim, que agora eu não me lembro, mas é mais ou menos isso. Fala que o vírus do HIV, ele resiste por menos tempo em superfícies sólidas. Então, por isso que eles não acham que tem tanta contaminação por esse meio. Que a contaminação da hepatite B é muito maior do que do HIV para o cirurgião dentista, justamente por causa dessa característica do vírus, que ele não sobrevive nas superfícies. Então, é muito difícil de ser contaminado, né? Por esse método, por esse meio. Acho que é isso que ele tem no artigo. Faz um tempinho que eu li. Gente, estou procurando aqui que eu fechei o caderno para mostrar de vocês. Ah, achei. Meu pequeno desespero aqui. Oi, Dani, fala. Não, é isso mesmo. Vamos lá para o próximo grupo. Estou gostando. Tá gerando discussão. Isabela e Joyce. Isabela. Oi, professor. Joyce. Joyce está online. Oi. Sim, eu vou compartilhar minha tela, professora. Tá bom. Vou desligar aqui a câmera, tá? Tá bom. Tá compartilhando? Tá. Tá sim, tá aparecendo. Pode começar, Joyce. Bom dia a todos. O assunto que abordaremos hoje é biossegurança e odontologia, crenças e atitudes de graduandos sob controle da infecção. Hoje iremos aprender mais sobre biossegurança e infecção cruzada. Então, vamos lá. Bom, vocês sabem o que é biossegurança? A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Ou seja, biossegurança nada mais é que um conjunto de normas e medidas que visam a proteção dos profissionais da saúde e da população. Um grupo de graduandos de odontologia da Faculdade Pitágoras, Joyce, Isabela, Amanda e Gabriele, se reuniram em uma determinada manhã, antes da aula prática da professora Luana, a fim de discutir sobre as normas da biossegurança. A Gabriele, por sua vez, ressaltou sobre o uso dos EPIs, máscara,
luvas, óculos de avental, óculos de proteção, não esquecendo também do gorro, pijama cirúrgico e face shield. Com isso, após a conversa sobre a importância do uso dos EPIs e de como cada uma deve se portar, a Joyce pergunta às colegas: gente, vocês trouxeram todos os EPIs? E a Isabela de teimosa responde: não trouxe todos, não acho que a falta de algum EPI faça a diferença. Bom, gente, eu vou falar sobre, antes de terminar a história, eu vou falar sobre a infecção cruzada, brevemente sobre infecção cruzada. O que se trata a infecção cruzada? É um termo utilizado para referir-se à transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra pessoa, resultando uma infecção. Continuando a história, na clínica, Isabela disse que esqueceu algo muito importante, que é a luva de procedimento. O EPI é utilizado para barrar riscos de infecções e esses tipos de infecções, tipo AIDS, hepatite B, C, pois ela também está em contato direto com a boca. E durante o atendimento, ela conversa com Dona Maria, vai conversando, faz anamnese, pergunta as coisas. E como se deve o paciente, como a professora estava falando agora há pouco, temos que tratar cada paciente se estivesse tendo a pior infecção do mundo para a gente se proteger. Durante esse procedimento, a Isabela, ela tem o dedo furado por um equipamento odontológico, que é a carpule. O que ela faz nesse momento? O que ela deve fazer nesse momento? Primeiramente, ela deve lavar o local com água. Depois, se foi profundamente, estiver saindo sangue, ela deve ir ao hospital, ou eles vão aplicar o coquetel nela, fazer exames para diagnosticar algumas doenças, mas nem todas essas doenças vão ter logo o diagnóstico mesmo. Elas vão... ela vai ter que fazer esses exames em 6 meses a 3 meses para diagnosticar a doença que ela adquiriu ou não. Falar sobre a orientação de biossegurança, que a gente já conhece, mas vou frisar algumas, que é a anamnese do usuário, a anamnese do paciente, no caso. Muito importante saber o histórico do paciente, se ele tem alguma doença. Próximo, higienização das mãos, que é muito importante também, seja com sabão neutro ou álcool 70. Uso de EPIs, jaleco, avental, impermeável, gorro, luvas, máscaras, pijamas cirúrgicos, óculos de proteção e protetores faciais e sapatos fechados, que é importante para evitar qualquer tipo de infecção direta ou indireta. Imunização de toda a equipe de trabalho, que nos deixa mais seguros, entre aspas, para fazer qualquer tipo de procedimento. E desinfecção e esterilização dos instrumentos, importante para a proteção do paciente. Prática de uma correta ergonomia, que nos livra de doenças posturais futuras.
E é isso. Parabéns, gostei. Ah, eu tô me vendo 2 vezes, é assim que aparece para você. Esqueci. Horror, gente, sou obrigada a olhar cada coisa. Ai, gente, gostei muito. Qual foi o programa que vocês utilizaram para fazer? É o ponto 1, ponto O programa foi pelo celular. muito Foi o legal. Benini. Benini. Foi. Aham. Benini. Benini. Legal, muito legal. O trabalho é só Isabela e Joyce ou tem mais alguém com vocês? Na verdade, são 4 pessoas, mas a gente tentou contato com elas, mas ninguém se Ah, bom propôs. saber. Quem são os outros dois? Como é o nome? É Amanda e Aham. Gabi. A Gabi, acho que foi a Gabi que falou, não foi, Joyce? Que ela trabalha, que ela Ah, é? Ah, já botei aqui. Sim, gostei muito porque vocês colocaram duas informações, uma informação que também gerou discussão, e aí eu queria que vocês repetissem. Sim. Pessoa se furou, o que ela tem que fazer? Imediatamente lavar as mãos com água e Aham, sabão. certo. Se ela trabalha em tipo hospital e tem alguém superior, ela tem que avisar o superior dela o como ocorreu. E também eu li que ela deve avisar também o paciente que ela se machucou e perguntar se ele realmente tem o histórico dele de alguma doença. E eu acho que eu li foi só isso. E também quando chegar no órgão lá no hospital, ela falar para a pessoa que vai fazer o exame como ocorreu o acidente. Então vamos lá. Tem muita informação boa aí, Isabela, gostei. Lavar a mão com água e sabão, avisar o seu superior imediato, porque na mesma hora você tem que sair do seu lugar de trabalho e ir para o centro de referência. Quando você vai para esse centro de referência, de preferência tem que levar o paciente junto, porque às vezes nem ele sabe que tem alguma doença. Então, ambos vão fazer o teste para saber o que aconteceu. Sim. Aí informa essa pessoa, esse responsável, aliás, esse profissional que está no posto de saúde, não é só para explicar como aconteceu, mas também para que ocorra a notificação. Existe uma notificação, um documento que é preenchido para notificar que esse profissional sofreu lesão com material pérfuro cortante. E aí você começa a iniciar um protocolo, né? Principalmente se o paciente se negar aí, ou se o paciente tiver realmente, por exemplo, se ele for soro positivo, você tem que começar um protocolo imediato de medicação, né, que é o AZT. E essa, não é nem esse, é o profilático, a medicação profilática. E aí, você precisa repetir, porque não é porque você tomou essa medicação que você pode não ter a doença. Pode ser que, mesmo tomando essa medicação, a doença se manifeste. Então, tem que repetir com 3 e com 6 meses o teste para você saber e ter certeza que não aconteceu nada. Então, prestem atenção na burocracia que acontece se você se cortar. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado para manusear agulha, manusear bisturi e outros materiais perfuro-cortantes que são comuns na nossa prática diária. Sim, até como a senhora falou também, que tem que atender como eles tivessem a pior doença do mundo e ter o maior Sempre, cuidado. sempre, sempre, sempre. Então, qualquer paciente, mesmo que ele diga que não é, a priori você tem que levar em consideração que ele pode ter alguma coisa, nem ele sabe, ou então ele pode estar mentindo para você, tá Sim. certo? Então, levar sempre em consideração o uso de todos os EPIs de uma forma mais adequada possível, tá bom? Sim. Pessoal dos outros grupos querem perguntar alguma coisa para as meninas? Querem falar alguma coisa? Eu gostei muito da apresentação de vocês. Ficou muito legal, bem dinâmica. As personagens, gostei bastante. Parabéns. Professora? Oi. Também gostei. Assim, em relação ao paciente. O paciente sabe que é soro positivo e oculta essa informação. Acontece o acidente.
de que forma que esse paciente ele é punido? Não, nada acontece com esse cidadão. Ele não é obrigado a falar. Mas, gente, é irresponsável. Nada acontece com ele, não. Ele não é obrigado a falar, tá? Se ele quiser, se ele se sentir seguro, ele fala. Se ele não quiser, ele não precisa falar. Por causa de todo o caos que tem de preconceito relacionado ao estigma dessa doença, né? Então, não acontece nada com ele. Certo? E até que ponto você vai dizer que ele sabia e não te disse, ou ele pode ser que ele nem saiba? Nem sempre as doenças do HIV vão se manifestar. Se ele tiver mantido a carga viral baixa, ele pode ser que ele não apresente nenhuma manifestação. Pode ser que ele não nem saiba que tenha. Entendeu? Ah, entendi. Ainda tão. Então ele nunca vai ser punido mesmo, não, porque ele pode alegar que ele não sabia. Exato. Professora, que absurdo. Mas é tipo Covid. Nem todo mundo sabe que tá com Covid, entendeu? Porque tem gente que tem Covid e não tem manifestação de nada, entendeu? Tá contaminando uma galera. Aí vocês ficam se brigando, mas só tem que medir a temperatura. Mas nem toda pessoa que tem Covid vai dar com febre. Aí por isso que acontece essa contaminação em massa. Vão para um monte de aglomeração, aí um monte de gente se contamina. Porque nem todo mundo tem sintoma. Tem gente que está achando que está ótimo, mas está contaminado. Entendeu? Entendi. Uma pergunta boa. Vocês se vacinaram? Já passaram naquela cadeira que Abas Frazão obriga vocês a se vacinar? Ou é Abas ou é Carla Janine? Uma das duas. Já fizeram? Professora Carla, no primeiro período. A gente ótimo. Tem que apresentar a carteira de vacinação. Principalmente em relação à hepatite, tá, pessoal? A hepatite B, eu acho que foi a Isabela que falou? Ou foi o grupo anterior que falou sobre a hepatite B? A hepatite B, ela tem uma transmissão muito maior do que o HIV entre os dentistas. Parece que 30% a 40% dos dentistas estão contaminados com hepatite B, tá? Por quê? Porque é uma doença também que nem sempre vai aparentar os sintomas, nem sempre o paciente sabe também que está com hepatite B, e acaba sendo transmitido, justamente porque os EPIs, até a pandemia, não era levado a sério. Normalmente a gente abaixava a máscara, conversava de máscara baixa, pegava nas coisas como com falta de atenção, né? Então é muito comum, né, os dentistas que não tinham vacinação se contaminarem. Então, além de fazer a vacina, é interessante saber se vocês produziram imunidade, tá? Uma coisa que ficam falando por aí, que também é outra fake news. Nem sempre que você vacina, e estou falando de qualquer vacina, não é só Coronavac, não é só Pfizer, é qualquer vacina. De hepatite B, de varíola, de qualquer vacina. Nem sempre o seu corpo vai produzir os anticorpos suficientes para aquela doença. E pode ser que você pegue, entendeu? Muita gente tem vacina contra a catapora e pega a catapora, só que pega num grau mais leve, entendeu? Então não quer dizer, por exemplo, já colocando o exemplo atual, que a vacina não presta. É porque depende da resposta de cada um. E aí existem exames e testes para saber se você possui o anticorpo de determinada doença, tá bom? Então, todas as vacinas, elas podem sim produzir anticorpo, como o seu corpo pode não produzir anticorpo nenhum, e você continuar ainda exposto. Entenderam, pessoal? Ou eu compliquei? Consegui entender? Não entendi. Eu, pelo menos, entendi. E só para aqui falando já de doença, né, que o mais falado é a hepatite, a gente sempre tem que se preocupar com as outras, porque tem a catapora também, que é no consultório odontológico se pega, a conjuntivite, a herpes simples. Isso só falando de doenças causadas por vírus, né? Existe também as bactérias, as doenças causadas por bactérias, né? Tuberculose, sífilis. Então, menina, é doença demais. Deus me livre. Isso é muito perigoso, gente. Se eu falar para vocês, eu tive ano passado, herpes zoster. Já ouviram falar de herpes zoster? Eu acho que até falei para vocês que eu estava doente na época. A senhora falou. Não foi?
E aí eu tive que passar um tempão sem ir no consultório e sem ir atender também lá na clínica da UNDB, que é a outra faculdade que eu trabalho, porque eu estava contaminada. E aí eu poderia passar para as crianças. E o herpes zoster é o vírus da catapora, entendeu? Então é muito comum a gente disseminar esse vírus no cotidiano clínico do pediatra. Então, o paciente liga para mim, olha, tá com início de catapora, a senhora já tem anticorpo? As mães sempre perguntam, eu posso levar? Aí eu disse, não por mim, mas pelos outros pacientes, é melhor a senhora não trazer, porque pode contaminar os outros pacientes. Toda essa gama viral, quando o paciente pediátrico, a mãe liga perguntando se pode levar, a gente já corta. E não é nem pela gente porque a gente está vacinado, mas sim por causa dos outros pacientes. Como criança não tem muito controle, pega em tudo, mexe em tudo, é muito fácil de transmitir para outra criança, tá? Bem bacana, gostei dessa discussão. Vamos lá, Paulo Vitor e Pedro Henrique? É a vez de vocês, meus amores. Bom dia, professora. Bom dia. Posso fechar aqui? Vou fechar minha câmera e meu microfone, tá? Pode começar, que a sala é sua. A gente ficou com o tema de biossegurança na odontologia, uma revisão da literatura. E fizemos uma história e também um poema. Eu vou começar pela história. Hoje vamos conhecer a história do cirurgião dentista Joseph, que se passa na Califórnia no ano de 1976. Recém-formado e sempre buscando se aprofundar na sua profissão, percebe o crescimento do tema biossegurança no seu meio. Após fortes indícios científicos do risco de infecção cruzada, que consiste na transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe. Joseph percebeu que estava em constante exposição a vírus e patógenos, devido ao contato direto e indireto com saliva, secreções e sangue de seus pacientes em seu ambiente de trabalho, que poderia lhe causar principalmente hepatite B e C, tuberculose, herpes, sífilis, influenza, varicela e parotidite virótica. Em seus estudos sobre biossegurança, constatou que seus principais aliados seriam os métodos de barreira mecânica, utilizando equipamento de proteção individual, sendo eles luvas, avental impermeável, gorro, máscara e óculos de proteção, além de esterilização e instrumentos e desinfecção de superfície. Mesmo a biossegurança sendo um tema exposto em sua época, a utilização dos métodos de redução de contaminação não era unanimidade entre os profissionais de seu meio, e constatou que seria um processo longo e repleto de mudanças para que se estabelecesse total adesão. Joseph sempre acompanhou os artigos e estudos sobre biossegurança, buscando a proteção de si, dos pacientes e de sua equipe em sua jornada profissional, além de debater com colegas de profissão a fim de conscientizá-los da importância da biossegurança. E essa foi a história. E agora eu vou para o poema. Biossegurança, revisão bibliográfica. Analisar o crescimento a partir da análise clínica, com maior aproveitamento. O uso de procedimentos efetivos de infecção. Laboratórios relacionados, se faz preciso uma discussão. Profissionais, tomem cuidado, se vacine e lave as mãos. Preserve-se do contato direto para evitar contaminação. Métodos ontológicos, risco de contrair AIDS e a hepatite, cuidado para não contrair. E é isso. Oi, Pedro. Foi só você e o Paulo? Pedro Henrique? Pedro Henrique, tá me ouvindo? Opa. É só você e o Paulo? Não. É eu, o Paulo, aí a Abna, acho que é assim que pronuncia o nome dela,
E tem uma outra pessoa no grupo, mas eu não sei o nome. Tinha um outro rapaz também, mas ele saiu do grupo, do nada. O que você ia falar? Bia. Não, sabe, eu entendi que era você. Eu preciso do nome desse outro rapaz. Quem era? Os meninos lembram? O outro Oi? É o Paulo, professora. Paulo. O Paulo. Nosso Paulo. É Paulo que é mesmo? Paulo... É Paulo Azevedo. Azevedo. Ele saiu do grupo, né? Não, esse aí ficou no grupo. O que saiu do grupo foi o Ortega, se eu não me engano. Paulo Ortega? É Daniel Ortega. É o quê? Daniel Ortega? Daniel Ortega. Daniel Ortega. Certo. Essa revisão de literatura que os meninos trabalharam é um texto bem denso, assim, que tem bastante informação e resume muita coisa do que a gente falou até agora, sobre a necessidade de utilizar jaleco, sobre a necessidade de fazer uso também das vacinas, de como esterilizar, por que é importante, traz muita evidência científica forte. Então, se vocês puderem ler esse texto, eu acho que ele agrega também bastante informações para vocês. Lembrando que os 8 artigos são conteúdos da prova, tá bom? Tanto os 4 artigos da semana passada quanto os 4 artigos de hoje. E são artigos bem legais, assim, que eles conseguem trazer muita informação clínica relevante. Um ponto que eu queria discutir com vocês, que hoje em dia ele não é tão problemático porque a gente adotou o uso do avental, é em relação ao uso do jaleco, né? Que hoje a gente vê muito os erros sendo acompanhados pelos usos dos pijamas cirúrgicos, ou scrubs, que a gente chama de scrub também. Normalmente, na minha época, tinha uma fama muito ruim dos profissionais da saúde andarem para cima e para baixo com um jaleco pendurado no braço ou no ombro, né? Como se fosse um adorno, né? Isso também repercutia de uma forma muito negativa para as instituições onde estava aquela logomarca do jaleco, né? A logomarca da instituição no jaleco. E hoje em dia, esse erro não é mais tão comum, porque quase ninguém está usando mais jaleco de pano, mas a gente vê muita gente na rua desfilando para cima e para baixo de pijama cirúrgico, que é o mesmo erro. Então, imaginem, vocês estão num local extremamente contaminado, como um consultório, como um ambiente hospitalar, e leva para a rua aquela carga de contaminação, isso já se configura como um risco não só para você, mas também para as pessoas que te circundam. Era muito comum ver graduandos, né, que estudantes na graduação também pegando o ônibus e entrando no ônibus com o jaleco pendurado no ombro, com o jaleco amarrado na coisa da mochila do lado de fora. Então, isso são erros que a gente ainda consegue ver, né, até hoje. E, professora, como é que a gente faz para diminuir? Porque eu ando de ônibus, como é que eu vou levar minhas coisas para cima e para baixo? A gente coloca dentro de uma bolsa ou dentro de um saco e amarra bem a boca e coloca dentro da nossa mochila, tá bom? Para transportar isso para qualquer lado. Até hoje, as minhas roupas que eu entro em consultório ou que eu vou para a clínica do Pitágoras para dar aula, para a clínica da UNB, para onde eu for, aquela roupa ou pijama cirúrgico ou jaleco, eu condiciono dentro de um saco, coloco dentro de uma caixa, sabe aquelas caixas grandes, que são as caixas multiuso, que vende na Americanas, na Le Biscuit, nesses locais? Vou colocando dentro desse depósito, lá no porta-mala do carro. Acumulo o que eu uso na semana e na sexta-feira eu levo para um local específico para fazer a lavagem desses materiais. Professora, mas isso é muito caro, eu não tenho condição para fazer esse tipo de lavagem. Então, como é que eu posso fazer? Chegou em casa, você já mergulha a sua roupa dentro de uma água com sabão em pó, tá? Nem deixa solto para outra pessoa não pegar e se contaminar. Você mesmo chegou em casa, mergulha e já vai efetuando a lavagem para que isso não contamine os seus entes queridos. Mesma coisa em relação ao sapato que vocês utilizam na clínica. Muitos de vocês
moram com idosos ou moram com crianças pequenas, que ainda estão engatinhando, que estão andando, que têm a mania de pegar no chão brincando. Então, se você entra em casa com esse sapato contaminado, também é uma forma de contaminar seus parentes. Então, como é que a gente resolve? Ou eu deixo no local de trabalho, então eu só calço aquele sapato quando eu chego no ambiente de trabalho, né, na entrada do meu ambiente de trabalho, ou quando eu chego em casa, eu deixo esse sapato na porta. Eu não entro em casa com esse sapato, porque também é uma forma de contaminar as pessoas que vivem com você, tá bom? Então, aí eu tô dando dicas de como vocês podem manejar esses materiais que se contaminam, né? E como é que vocês podem manter as pessoas que vocês amam a salvo de qualquer contaminação. Então, tenham essa consideração, essa consciência de que vocês são profissionais da saúde e que vocês têm responsabilidade pela saúde das pessoas que estão no seu entorno. Então, evitar ficar andando pela faculdade de clube, que isso é extremamente errado. Além de vocês serem notificados e levarem advertência, vocês levam advertência. Quando são flagrados, quando qualquer professor olha vocês, a direção dá advertência para vocês. Então, tenham cuidado em relação a isso. O scrub é uma roupa que só se usa dentro da clínica. Ela não é para ficar passeando pela faculdade vestida com um scrub bonitinho. Eu nem entendo porque aquela roupa é feia pra poxa. Eu não sei por que vocês ficam andando pela faculdade com aquilo ali. É ridículo. Eu não entendo, de verdade. Então, tenham essa consideração, tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Tá tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Então, tá bom. Então, assim, como eu falei para vocês, agora que é o ritmo final da aula, eu vou só abrir uns slides para a gente conseguir amarrar alguns conceitos para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Estão conseguindo olhar os slides? Tá tudo bem? Conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Vocês usaram muito o termo asepsia e antisepsia. Então, o que seria asepsia? Asepsia é quando a gente vai fazer a limpeza de materiais inanimados. Então, quando eu limpo a minha bancada, quando eu limpo a cadeira do paciente com álcool 70, quando eu faço aquela descontaminação de materiais inanimados, eu estou fazendo a asepsia. Já a antisepsia é quando eu vou limpar tecidos vivos, ou seja, quando eu tenho que limpar a pele do paciente, quando eu tenho que limpar as minhas mãos antes de colocar as luvas, e isso é antisepsia. Normalmente na cirurgia, antigamente, né? Hoje em dia é mais clorexidina que a gente utiliza. A gente usava muito iodo, então a gente passava iodo na face do paciente antes de jogar o pano cirúrgico por cima dele, né? E vocês também usam muito a clorexidina para fazer bochecho antes de começar a cirurgia. Então, essas formas são exemplos de antisepsia. Já os exemplos de asepsia é quando a gente limpa a bancada, limpa a cadeira, limpa o foco, limpa os locais que nós vamos manusear durante o atendimento odontológico. Normalmente, quando a gente fala de biossegurança, é importante a gente lembrar que a biossegurança ela é sustentada por uma tríade. Essa tríade ela é composta pelo item limpeza do ambiente, pelo item esterilização dos materiais que vão ser utilizados e pelo item desinfecção. Então, a biossegurança ela só consegue se estabelecer segura se essa tríade for respeitada. E agora a gente vai falar sobre cada um desses itens para ficar mais claro na cabeça de vocês. Uma das primeiras coisas é que o ambiente que o cirurgião dentista vai trabalhar, ele tem que estar limpo, tá bom? E essa limpeza, ela deve ser feita com o uso de vassoura, né? Pano de chão e usar desinfetantes e água sanitária.
O hipoclorito, que é água sanitária, ele é falado em vários artigos que vocês trouxeram. E a gente percebe que uma das formas de eliminar completamente esses vírus, bactérias, esporos que estão ali disseminados no consultório é pelo meio do uso do hipoclorito. Então, por isso que a limpeza, racionalmente, ela é feita, né, na maioria das vezes, por essa substância, que ela é mais barata, mais em conta e também muito eficiente. Professora, é a gente que vai limpar o consultório? Não, não é uma competência do cirurgião dentista. Como eu falei na aula de ergonomia, o cirurgião dentista ele é o gestor daquele ambiente. Então, essa função de limpeza do consultório, ela pode ser, o que a gente fala? Delegada para uma outra pessoa, que pode ser a pessoa responsável pelos serviços gerais, como também pode ser a auxiliar do consultório. Mas lembrando, deixa eu contar este babado para vocês. Semana retrasada, eu conversando com os outros amigos dentistas, outros amigos não, ex-alunos até, colegas de profissão recentes, eles estavam me reclamando que estava ruim o lugar que ela estava trabalhando e etc., que ela queria sair, que ela achava até estranho, porque até a limpeza, ou seja, limpar o consultório, era de responsabilidade dela, ela que tinha que fazer. E a diária não condizia com tantas competências. Aí eu falei, né? Olha, a limpeza do consultório não é uma competência do cirurgião dentista, é uma competência delegada, que tem que ser repassada por uma terceira pessoa. Se você está atendendo, como é que você vai atender com cheiro de água sanitária ou sujo de fazer a limpeza do consultório? Não tem como, né? Então, essa parte é algo que vocês têm que priorizar, vocês têm que se manter firmes, porque senão a profissão acaba tomando uma direção pior do que a gente já está tomando, né? Então, se a gente não se posiciona, não tem como a gente cobrar também das outras pessoas, certo? Outro ponto é a lavagem de instrumental. Então, a gente tem que fazer a remoção das sujidades desse instrumental, do grosso, principalmente de materiais cirúrgicos, mas também fazer a lavagem das brocas. Tem muito aluno que eu não vejo lavando broca. Existe uma escova específica para limpar essas brocas, porque ali na cabeça da broca, na parte ativa, na ponta ativa da broca, várias sujidades ficam presas, como resquícios de dentina e esmalte, como também restos de micro-organismos que se encontram naquela cavidade que você trabalhou, fazendo remoção de tecido cariado. Então, a lavagem desse instrumental ela tem que ser muito bem feita e preconizada. E um ponto que eu quero levar em consideração é que essa lavagem ela não é feita com luva de procedimento, ela é feita com luva de lavar louça, tá bom? Com luva de lavar louça. Professora, por que não é feita com luva de procedimento? Porque como você manuseia esses instrumentais de uma outra forma na hora de lavagem, você não pega o material daquela forma que é ensinado para vocês, o risco de sofrer um acidente pérfuro cortante é muito maior. Na maioria das vezes que vocês reclamam que sofreram alguma perfuração, que se cortaram, é na etapa de lavagem do instrumental. Então, o cuidado ele tem que ser muito maior nessa etapa, para evitar, né, qualquer acidente grave nesse sentido. Então, pensem comigo, durante a lavagem do instrumental, o paciente já foi embora, ó. Então, até você entrar em contato com ele aceitar você ir com você no posto de saúde para fazer os testes, já foi embora, já passou. Então, tenham muito cuidado com a etapa de lavagem do instrumental. Querem perguntar alguma coisa sobre lavagem? Tá tudo bem? Posso continuar? Outro ponto é a desinfecção. A desinfecção ela é como se fosse uma categoria geral que pode ser subdividida em desinfecção de alto nível, intermediário ou baixo nível. As de alto nível estão relacionadas aos processos de esterilização, que pode ser para eliminação de fungos, bactérias, de vírus, de esporos, tá certo? Então, é uma eliminação total da vida de qualquer micro-organismo que está contaminando aquela região. Tem também o nível intermediário, que ela é capaz de destruir todas as formas de micro-organismo, menos os esporos.
E também tem os de baixo nível, que elas não agem no vírus da hepatite, da poliomielite, dos esporos da tuberculose. Normalmente, a gente utiliza o álcool 70 como sendo uma forma de esterilização, dependendo, né, se for de imersão ou de fricção, entre intermediário e alto nível. Mas aqui a gente considera de alto nível mesmo, são os processos de desinfecção química, que fica por horas, né? Nesse processo de esterilização, a gente não está considerando autoclave nem estufa, que é uma confusão bem comum de vocês. Aqui a gente está considerando, por exemplo, a manutenção desses equipamentos por 18 horas, por 24 horas em glutaraldeído. Mas, como eu falei para vocês, é uma solução que está sendo deixada de ser usada por causa do nível de toxicidade. Imagina, você coloca esses materiais dentro de um reservatório e deixar ali por 18 horas. Por esse tempo, vários gases voláteis já contaminaram esse ambiente. Então, pode acabar trazendo para você outras doenças que não são agradáveis, tá bom? Por isso que não se prima tanto mais por esse tipo de desinfecção de alto nível, que é utilizada por essas substâncias que conseguem, por um longo tempo, fazer a eliminação geral dessas substâncias. A de nível intermediário, nós temos o álcool 70. E aí eu queria deixar claro e ter a atenção de vocês em relação a isso. Muita gente, e a gente olha disso demais na rua, acha que é só borrifar o álcool 70 e o bicho ali já morreu. Não é assim não, tá? Além de borrifar, você tem que fazer fricção de 10 a 15 segundos da superfície, para essa superfície ficar seca, ok? Então, o vírus, ele só consegue ser eliminado completamente com a borrifação e a fricção daquela região, para que ocorra a eliminação desses seres vivos, tá bom? Bom, dentro do processo de esterilização, como eu falei para vocês, tem os processos químicos, né? Do óxido de etileno, glutaraldeído, tá? Solução de formaldeído, que também não é nem mais utilizado, mas temos também as estufas e autoclaves, né? Que a gente chama de calor úmido, a autoclave, e o calor seco, a estufa. A autoclave, hoje em dia, ela é considerada a mais adequada por causa da temperatura que ela atinge e que acaba não danificando os nossos materiais. Na minha época, eu tô velha, falando minha época, na minha época, a gente utilizava muita estufa. E o que acontecia? Os materiais que eram plásticos, como bandeja, como abridor de boca, como é o nome? Aquele mordedor, né? Eles vinham todos retorcidos. Por quê? Porque a temperatura é muito alta, né? Então, a autoclave, considerada a longo prazo, ela mantém o tempo de vida útil desses materiais que a gente compra, né? Além disso, ela é mais fácil de manusear, porque a gente precisa, às vezes, abrir, a gente, às vezes, precisa interromper esse ciclo. Então, a autoclave acaba sendo mais fácil de fazer isso do que a estufa, que o calor é muito grande. Ponto. Vocês estão aí ainda, gente? Estão muito calados, tá achando esquisito. Essa turma é falante. Sim. Então, tá bom. Então, aqui eu dei essa paradinha só para a gente ter bastante atenção em relação ao descarte de lixo. Esse é outro ponto que eu vejo muito aluno fazendo besteira e sem pensar no próximo. Por quê? Porque cada lixo desse possui uma espécie de descarte distinto. Por exemplo, o Descarpac, né, que é a marca dessa embalagem amarela, mas o nome geral a gente chama de Descartex, é o local onde vocês vão colocar todos os materiais pérfuro-cortantes, como, por exemplo, a lâmina de bisturi, a ponta da agulha. Então, vocês não colocam esses outros materiais, né, em lixo comum e nem em lixo infectante. Ele vem só para o Descartex. Por quê, professora? Justamente para proteger o pessoal dos serviços gerais ou o pessoal das empresas específicas de coleta de material contaminado. Por exemplo, se você colocar uma lâmina de bisturi nesse saco, provavelmente quando
esse pessoal for pegar o lixo, pode provocar cortes, pode provocar acidentes, que vocês já viram o tanto de malefícios que pode trazer. Então, o mesmo risco que você não quer para você, você não pode desejar para o próximo. Então, dessa forma, todo material pérfuro cortante, ele tem que ser inserido nessa caixa amarela, que é o Descartac, ou Descartex, certo? Dentro do consultório, a gente também precisa ter 2 lixeiras, uma com o saco branco e uma com o saco preto. Por quê? Porque a cor desse saco identifica que nesse saco branco só vai ser introduzido materiais contaminados, com secreção, com sangue, né, que é um tipo de secreção, dando a característica de ser um material infectado, certo? E se aquela pessoa da coleta sabe que aquele lixo tem um saco branco, ele sabe que ele não vai poder levar aquele lixo para uma forma convencional de descarte, né? Esse lixo ele precisa levar para um local distinto para que esse lixo seja trabalhado, tratado e não leve à contaminação de outras pessoas. A mesma coisa é o lixo comum. Professora, então para que eu tenho lixo comum no consultório? Porque às vezes você quer jogar fora papel, embalagens, canetas, e aí nesse lixo a gente usa o descarte comum, tá bom? Então, ó, 3 formas de descarte distintos que vocês encontram lá na clínica. E aí lembrar, pérfuro cortante, não contaminado e material contaminado. Essa segregação, ela também recebe uma classificação que varia do A ao E. A vai ser quem? Resíduos infectantes, aquele do saco branco. Letra B, resíduos químicos. Professora, a gente trabalha com resíduo químico? Trabalha. Nas aulas de radiologia, a gente vai ver que existem materiais específicos, soluções específicas para fazer esse processamento radiográfico. E aí, esses materiais são chamados de revelador e fixador. Esse revelador e fixador, ele não pode ser despejado no ralo da pia, justamente porque é uma solução química que pode levar à morte de vários seres vivos, porque a gente sabe que esse esgoto vai diretamente para o rio ou para o mar. Então, esses resíduos químicos, eles também precisam ser alocados em um local separado, para que não ocorra a contaminação dessas substâncias, tá bom? Nós também trabalhamos com resíduos radioativos, que são os restos de material que a gente trabalha com do raio-x, tá bom? E também o resíduo comum, que é o lixo normal, e os resíduos pérfuro-cortantes, que são os classificados como letra E, tá bom? Então, nós temos 5 lixos totalmente distintos para fazer o descarte dentro do consultório odontológico. Importante lembrar que o descarte desses materiais que são diferentes do lixo comum, eles não são jogados de forma avulsa. Na maioria das vezes, os gerentes dos consultórios, eles contratam empresas específicas para vir coletar esse lixo e levar para o local adequado. Como essa empresa não passa todo dia para pegar esse material, dentro dos consultórios precisa ter uma sala específica, que é a sala de resíduos. Essa sala tem algumas identificações, como, por exemplo, ela precisa ter 2 metros quadrados, ela precisa ser identificada como sala de resíduos, tá? Nela precisa também ter containers locais, assim, ó, tipo da imagem aqui ao lado, aonde você vai colocar os sacos com os lixos contaminados ou de caráter diferente do lixo comum. E esses sacos devem permanecer sempre também acondicionados e amarrados, justamente para não ter risco de contaminação. Normalmente, o pessoal que trabalha com esse material também tem um EPI próprio. Eles também não trabalham pegando de qualquer forma. Eles precisam ter um veículo específico, um local de condicionamento específico, e você precisa saber, porque você também se torna responsável, como esse lixo vai ser tratado, certo? Porque muitas empresas, apesar de oferecerem esse serviço, eles acabam não fazendo o destino correto e nem o tratamento desse lixo. E aí acaba indo para lixões abertos,
locais que não são indicados para esse descarte, como também o mar, o rio e etc. Então, normalmente, a gente precisa verificar quais são os locais que essa empresa vai fazer vão levar, né? Vão descartar esse lixo. Vão fazer o descarte desse lixo. Bom, depois de falar sobre as partes relacionadas ao lixo que é produzido no consultório, é importante a gente lembrar também da biossegurança do atual, que é selecionada e que é preconizada para a gente. Então, essa parte da aula também é importante para vocês, porque a informação vai ser passada. E quando vocês forem para a prática, essa informação também vai ser cobrada, certo? Então, dentro do processo de biossegurança atual, o cirurgião dentista ele precisa ter touca descartável, precisa ter óculos de proteção, precisa ter protetor facial e precisa ter uma máscara que não é mais a máscara cirúrgica, e sim a N95 ou PFF2. O avental tem que ser um avental impermeável. Então, se eu falo avental impermeável, eu falo de um TNT com gramatura superior a 40. O uso de luvas continua sendo luva de procedimento. Não precisa ser luva cirúrgica para todos os procedimentos. A luva cirúrgica fica também indicada só para casos de cirurgia, tá bom? Lembrar que, como a gente está vendo aqui, esse indivíduo ele não está usando duas máscaras, é só uma, que é a N95. Lembrar também que a calça tem que ser uma calça que vá até o tornozelo, que cubra toda essa perna. Tem umas calças belíssimas da doutora Cherry, que quando vocês compram, fica bem aqui na metade da perna. Esse tipo de calça não pode ser utilizado nos consultórios, justamente por causa da probabilidade de contaminação. E também lembrar de usar sapato fechado e meia com longa, tá? Meia curta também não pode ser utilizada. Professor, então, como é que a gente se veste? Qual que é a sequência? Normalmente, lá naqueles folhetos informativos da Anvisa, do CRO, a gente encontra que a primeira vestimenta, a primeira parte dessa vestimenta seria lavar a mão e colocar o avental. Mas nas faculdades, como nem sempre vocês têm paciente, o paciente pode faltar, e para evitar a onerosidade em relação aos custos da compra do jaleco, a gente pede para vocês colocarem esse jaleco descartável só se o paciente já estiver na sala esperando vocês para entrar, né? Então, a sequência acaba mudando. Então, começa com a lavagem das mãos, em seguida, touca, aí lava a mão de novo. Professora, onde eu me troco lá no Pitágoras, não tem torneira perto para toda hora lavar a mão. Leva o álcool 70 com vocês. Então, ó, álcool 70, touca. Álcool 70, máscara N95. Álcool 70, óculos de proteção. E aqui mostrando que quem usa óculos de grau pode colocar o óculos de proteção por cima, tá bom? Só comprar um óculos de proteção que se adeque ao tamanho do seu óculos de grau. Álcool 70, Face Shield, ok? Então, vocês entram já com essa paramenta. Lembrando que, obviamente, vocês já vão estar vestidos com o pijama cirúrgico de vocês. Outro ponto importante é em relação ao avental cirúrgico. O avental cirúrgico, ele precisa ter gramatura superior a 40, ele precisa ter uma manga longa suficiente para alcançar as luvas, e a gente tem que lembrar vocês que para fazer a amarração, ele não pode ser feito para frente. Tudo que está na nossa frente é o local mais contaminado. Então, a amarração do avental ela é feita na parte posterior, tá bom? É só atrás que a gente amarra esse avental. Então, essa forma não pode ser utilizada. E também o avental, o jaleco descartável, que também não pode ser utilizado. Por quê, professora? Porque o jaleco descartável, ele apresenta aberturas. E como eu disse para vocês, tudo que está na frente é mais contaminado. Então,
a gente tem que deixar essa parte para trás. E para ficar mais bem vestido, é interessante que seja desse modelo, tá bom? Então, não vai ser aceito nem jaleco descartável e avental não pode ser amarrado na cintura para frente, tem que ser amarrado na cintura para as costas. Outra coisa importante, vocês acham essa Crocs linda, adoro comprar essa Crocs cheia de buraco. Essa Crocs cheia de buraco não é uma Crocs indicada, ela é contraindicada em relação ao atendimento odontológico. Essa Crocs aqui é para passear no shopping, tá? Para atendimento, a gente não considera. Então, a Crocs indicada é a Crocs que tem esse aspecto fechado junto com a meia, né, de cano alto. E além da Crocs, a gente também tem que colocar o propé, tá? Então, o propé também é um material que precisa ser comprado como parte do EPI. Nada de adorno, nem piercing, nem brinco, nem corrente, nada. Unhas longas também, tchau. Tudo no toquinho também. Outro ponto importante, pessoal, é em relação à pintura das unhas. Professora, nem minha unha eu posso pintar? Pode pintar sua unha. Mas a unha tem que ser mantida, totalmente pintada. Aquele esmalte descascando, as pesquisas mostram que os vírus ficam ali presos entre o esmalte e a unha. Então, o esmalte começou a sair, tem que tirar o esmalte. Ou é sem esmalte, ou é com a unha feitinha, tá bom? Então, dá tchau para a unha de acrisgel, dá tchau para as unhas de resina acrílica, unha de porcelana, dá tchau para tudo isso. Agora é só unha no toco, tá bom? Outro ponto importante é lembrar que os pacientes também precisam de EPI. Então, a touca, o propé, o óculos, o babador, precisam também ser considerados no uso do atendimento desse paciente, tá bom? Então, vocês possuem o EPI de vocês, o auxiliar possui o EPI deles e o paciente também precisa do EPI dele. Então, não vão para a clínica só com o propé, porque você tem que levar o seu propé e o propé do seu paciente. Não vão para a clínica só com o óculos de proteção. Você tem que levar o seu óculos de proteção e o óculos de proteção do paciente. Alguma pergunta? Dúvida? Dor? Todo mundo me largou falando sozinha? Foi? Por isso que eu não gosto de fazer monólogo, eu gosto de fazer aula perguntando, para ninguém ir embora. Isabela, Ábia, Dailane, Não, Dani. professora, tá tudo bem. Não, professora, estamos aqui. Tá tudo ok. Só prestando atenção. Tá certo, então. Então, gente, a aula de hoje a gente finaliza por aqui. Eu vou deixar a gravação disponível para vocês lá no ambiente virtual. Dani me alertou semana passada que eu não tinha colocado, mas eu já ajeitei, tá, Dani? Acho que no dia seguinte já estava disponível para vocês e eu vou me atentar para não deixar mais esse furo passar, tá bom? No mais, então, eu vou parando.